E aí, turma, estamos de volta aqui. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, né? Para que nós possamos desenvolver muito mais e conhecer, né, esse universo maravilhoso que eu chamo de universo musical, que é fantástico, né, Leleco? Sim, né? Você lembra que na última aula nós aprendemos o que era um compasso, né? E Sim, você lembra o que é um compasso? O sim, que é um compasso, então? é aquelas linhas que dividem as notas e os Isso, tempos. muito bem, Leleco. O compasso ele serve para dividir, né, o tempo das notas em partes iguais. Maravilha, é isso mesmo, Leleco. A gente tá olhando aqui pro quadro e está falando, nossa, mas que coisa doida é essa? Não é difícil não, viu, gente? Mas é necessário nós prestarmos atenção e você pode também parar o vídeo e voltar para entender direitinho, né? Cada trechinho dessa matéria que nós estamos aprendendo, que é a introdução à partitura. Hoje nós vamos falar, Leleco, de compasso simples, né? De fórmula de compasso. Quero dizer para você que dentro de a partitura musical nós encontramos alguns tipos de compassos, chamados simples e compostos, mas nós vamos aqui estudar apenas os compassos simples, viu, Leleco? Tá bom, O Lê? que é um compasso simples, gente? O compasso simples é um compasso que pode ser dividido por dois, tá bom? Então nós temos os compassos binários, ternários e quaternários, tá bom? Vamos procurar facilitar um pouco o que são esses compassos. Olha só, o compasso, gente, ele organiza os tempos da música, parece com uma fração, né? Na escola, se você não viu ainda, você vai ver que o que é uma fração? É quando nós temos um número em cima e um número embaixo. Exemplo aqui, ó. O 2 e o 4, né? 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. Embora parecendo, né, com uma fração, nós não executamos ele da mesma forma dentro da música, tá bom? O número de cima, gente, por exemplo aqui, ó, o 2, né, o número de cima, ele serve para classificar a quantidade de tempo que cabe no compasso. E ele é chamado de unidade de compasso. E o número de baixo, tá bom? No caso aqui o 4, ele mostra em quantas partes a semibreve é dividida e é chamada de unidade de tempo. Nós tivemos uma aula um tempo atrás aí, não sei se você lembra, mas vale a pena aqui revisarmos, que cada figura musical, você está vendo aqui, ó, cada figura musical, ela tem um valor. A nota, né, a figura com maior valor é a bolinha, né, que é a semibreve, que equivale a 1, né, que é a que mais vale, a que tem mais valor. Então, logo na sequência, nós temos a bolinha com o rabichinho aqui, que é a metade dessa, e elas vão se subdividindo. Essa é metade dessa, essa é metade dessa, né? Então, semibreve vale 1, nós temos aqui a mínima, que vale meio, né? A semínima, que vale a metade aqui da semibreve, nós temos a colcheia, que vale metade da mínima, e assim por diante. Mas para não complicar muito, tá bom? Se você quiser relembrar um pouquinho dessa aula, procure nas aulas anteriores que você vai se lembrar direitinho, que você vai também ver que isso tudo é importante nós conhecermos, tá? Para nós entendermos o assunto de hoje. Bom, vamos embora então, vamos entender um pouquinho sobre compasso simples. Quando nós temos aqui, gente, olha, um compasso 2 por 4, o que é isso? O número de cima lá, tá vendo? O 2, né? O número de cima significa a quantidade de tempos que cabem no compasso. Então, se eu tenho 2 aqui, quantas notinhas, quanto tempo eu posso utilizar na parte de cima, ô Leleco? 2. 2. Então, tudo que eu colocar aqui tem que dar 2. Tá bom? Então a parte de baixo, olha lá, o número de baixo mostra quantas partes a semibreve é dividida. Ou seja, tá? O número 4 aqui, se nós pegarmos nas figuras, olha lá,
O que representa o número 4? Aqui, ó. Essa figura aqui representa o número 4. Então, nós temos aqui a semibreve, nós temos a mínima, a semínima, tá vendo? A semínima é o número 4. Então, quantas semínimas cabem dentro desse compasso? Olha lá, 2. Então, quantas semínimas cabem dentro desse compasso aqui, Leleco? 2. 2 semínimas. Isso mesmo, gente. Então, eu preciso de 2 semínimas, tá vendo? Olha lá, o 4, lembrando, ó, o número de baixo mostra a quantidade de partes que a semibreve é dividida. Então, todas as vezes que eu ver aqui o número 4, significa que eu vou dividir essa nota aqui pelo número de cima. Né? Parece complicado, mas não é não. Então, olha, se esse 4 representa a semínima, vocês estão vendo? Então, eu preciso de 2 dela para preencher um compasso. Olha lá, 2 por 4, então 2 semínimas por compasso, tá bom? O número de cima aqui, ó, agora é o 3. Então, quantas semínimas eu preciso para preencher um compasso, Leleco? 3. 3 semínimas. Muito bem, então 3 semínimas, olha lá, ó, 3 por 4. Lembrando que o 4, olha lá, ó, é o número de baixo e que representa qualquer uma dessas figuras. Então, o número de baixo aqui é a semínima. Poderia ser o 2 aqui no caso. Aí qual que seria? A mínima, ó. Poderia também ser o 1 aqui embaixo. Qual seria? Seria aqui a semibreve. Mas nós vamos facilitar. Então, nós vamos trabalhar aqui, gente, com a semínima, que é, repito mais uma vez, que é lembrada pelo número 4, tá bom? Então, se eu tenho um 3 por 4, eu preciso de 3 semínimas. E se eu tenho um 4 por 4, eu preciso de 4 semínimas para preencher um compasso. Ficou claro, gente? Ficou claro, Leleco? Sim. Qualquer dúvida, eu disse, volte o vídeo para você assistir mais vezes, tá bom? E os compassos, né? Eles, compassos simples, eles são chamados de binário, ternário e quaternário. O que é um compasso binário, gente? O bi, vamos lembrar aí de um time bicampeão. Então ele é campeão duas vezes. Então, quando eu ver um compasso binário, significa que o número 2 é em cima. Isso, o número 2 é em cima. Se é um compasso ternário, significa o quê? Que o 3 é em cima. 3 em cima. E um quaternário? Que o 4 é em cima. Isso, está aprendendo direitinho, Leleco. Parabéns. Então, o número de cima lá, ó, ele vai mostrar que tipo de compasso eu tenho. E lembrando que o número de baixo é equivalente à figura que eu preciso colocar para preencher, né, esse compasso, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, tá bom? A gente vai continuar trabalhando aqui com a semínima. Então, a semínima, ela é lembrada pelo número 4. Ou seja, se eu tenho um 2 por 4, eu precisaria o quê? De 2 semínimas. Ou, olha lá, uma mínima. Tá certo? Sim. Uma dessa é igual a 2 dessas. Você lembra que as notas vão se subdividindo? Uma dessa é dividida por 2 dessas, tá? Uma dessa é dividida por 2 dessas. Então, uma, tá vendo? Mínima é igual a 2 dessas. Em cima não é o número 2? Então, significa que uma mínima resolve, né? Sim. Porque ela, certo? Uma mínima aqui, ó, vou dizer mais uma vez, parece um pouco confuso. Tem o mesmo valor de 2 semínimas. Eu poderia colocar aqui também, ó, para facilitar. Pronto. 2 semínimas. Poderia colocar 2 semínimas. Ou uma mínima. Tá ficando claro, gente? Sim. O próximo compasso aqui que nós temos é um compasso ternário. Então, o número 3 em cima significa o quê? Que eu preciso de
3 tempos para preencher esse espaço. Então eu posso escolher qualquer figura aqui embaixo que dê 3 tempos. Então eu peguei aqui no caso, ó, 2 dessa aqui colcheia, né, que é metade dessa. Então vamos juntos, ó. Metade com metade dá 1, certo? Meio com meio dá 1. Mais 1 e mais 1, que é quanto? 3. Então aqui eu tenho metade com metade, 1. Com mais uma, outra. E mais uma, outra. Então 3, olha lá. 3 por 4. Lembrando que, mais uma vez, a figura de número 4 é a mínima, tá bom? Então, olha lá, eu tenho uma mínima, 2 mínimas. Tá faltando mais uma, não tá? Sim. Então, a próxima mínima aqui, essa mínima aqui, eu peguei ela e dividi por 2, né? Então, 3 tempos. E temos aqui o compasso 4 por 4, que é o quaternário. Então, quantos tempos eu preciso, que eu tenho que colocar aqui para preencher esse compasso, ô Leleco? 4. Então, se eu preciso de 4 tempos, eu preciso aqui encontrar o número de figuras que sejam iguais a 4, né? Que deem 4. Então, olha lá, eu tenho 1, tá vendo? 2. Tá faltando mais 2. Então, eu escolhi mais uma dessa aqui, que é a mesma coisa de 2. Então, tem aqui 1, 2, 3 e 4. Ficou claro, Leleco? Sim. Ficou claro para vocês em casa? E qualquer dúvida, vocês podem mandar as dúvidas de vocês aqui no nosso WhatsApp para que eu possa esclarecer, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre compasso simples, o compasso binário, o compasso ternário e o compasso quaternário. Lembrando, revisando aqui, né? Só para a gente fechar a aula, que o compasso binário, tá bom? Eu preciso de colocar dentro desse compasso 2 tempos. O compasso ternário, dentro desse compasso, eu preciso colocar 3 tempos. E o quaternário, dentro do compasso, eu preciso colocar 4 tempos. Aí, no caso, eu escolhi aqui a figura semínima, né? Que é uma das mais utilizadas para facilitar a nossa vida, para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, quando eu ver o número 4 embaixo, significa que a figura que vale 1 tempo é a semínima. Poderia ser, no caso aqui, a mínima, né? Se tivesse um 2 embaixo, seria a mínima. Se tivesse um 1 embaixo aqui, seria a semibreve. Tá bom? Mas por hora, nós vamos ficar só com a semínima. Então, todas as vezes que eu ver o 4 embaixo, significa que a semínima vale 1. E a semínima vale 1. Isso mesmo, né? Que menino inteligente. Parabéns, tá ficando estudioso, viu? Para você em casa aí, olha, nossa, foi muito bom ter você conosco aqui, né, Leleco? Sim! É sempre um prazer ter você conosco aí. Participe, né? Tire as suas dúvidas, pergunte. Afinal de contas, conhecimento, gente, nunca é demais. Vale a pena nós conhecermos, né? Procurarmos entender e conhecer muito mais, né, desse universo maravilhoso que é chamado música. Beijo pra você aí. Beijo, Leleco. Beijo, Leleco. E até a próxima aula, gente. Tchau. Tchau.